Nesse vídeo eu quero mexer num vespeiro. Eu quero mexer num assunto que muita gente não quer discutir por interesses próprios, mas eu quero trazer um pouco de visão do tema desse vídeo que você viu aí pelo título, né? Será que investir no Brasil é um erro? Por que a gente fala isso? Quando a gente olha para o mundo inteiro, a gente vê que o Brasil não é nada, né, em comparação a outros países, mas, por outro lado, a gente tem a maior parte da nossa carteira de investimentos aqui. Será que isso não está errado? Será que isso não é um ponto de alerta do tipo, precisamos mudar a forma como investimos? Nesse vídeo a gente vai discutir um pouco disso, eu quero trazer um pouco mais de informação para você, para a gente discutir se de fato investir no Brasil é um erro, tá? Se você está chegando por aqui agora, eu sou o Pedro, sou economista, sou consultor financeiro, e eu já fiz mais de 500 planejamentos financeiros de clientes do Brasil e do mundo, e também já cuidei de mais de 115 milhões de reais de clientes próprios aí fazendo planejamentos financeiros comigo. E nesse vídeo nós vamos falar de um ponto que talvez seja o ponto mais importante de todo o planejamento financeiro, que é diversificação global, diversificação internacional. Tá? E aí, para isso, a gente precisa entender se de fato investir no Brasil é um erro ou se é uma questão que a gente não fala porque de fato não é um erro. Tá? E para isso, eu montei aqui um bullet point aqui para a gente conversar um pouco sobre isso. E aí, a ideia é que entender por que a gente sabe que investir no Brasil é um erro, mas a gente não fala disso, né? Isso já adiantando para você, porque hoje muitas casas de análise, muitas carteiras, muitos influencers, eles possuem fundos próprios e carteiras administradas próprias. E muitas dessas carteiras, elas cobram taxas para investir diretamente no Brasil, em ativos do Brasil. Então, a gente acaba não dando tanta profundidade a esse assunto, porque essas pessoas precisam vender os produtos delas. Eu não estou dizendo que isso é ilegítimo ou não, mas é fato que isso atrapalha você em algum momento, quando você vai buscar informações sérias no mercado financeiro. Então, muita gente acaba não falando disso. E também porque quando a gente fala de investimentos no Brasil, a gente é muito seduzido pelo juro alto, né? Então, a nossa Selic está passando 14%, tem banco que diz que vai chegar a 16%, 15,5%. Então, pô, você pensa, por que eu vou investir meu dinheiro fora, se aqui no Brasil ele está me rendendo 15% ao ano, 14% ao ano? E aí, de fato, você fica muito preso no Brasil porque você acha que não faz sentido você investir em outros mercados. Então, essa conjunção desses dois fatores faz com que a gente não tenha tanta informação assim quando a gente vai falar de será que investir no Brasil é um risco ou não? E aí, só para vocês terem ideia do impacto disso, quando a gente fala de internacional, né, de alocação internacional, hoje é mais seguro você investir no Cazaquistão do que você investir no Brasil pelas agências de risco internacionais. Então, um investidor hoje que está sediado, por exemplo, nos Estados Unidos, e ele tem 100 milhões de dólares para investir, e ele fala, vou colocar num país mais seguro entre Cazaquistão e Brasil. Saiba que ele vai investir lá no Cazaquistão. Ele não vai investir no Brasil, porque o Brasil é um país mais arrojado do que o próprio Cazaquistão. Então, olha o quão atrás a gente está no mercado internacional e muita gente não sabe disso. Tá? E aí, um outro ponto que a gente precisa conversar é que a gente tem alguns custos para investir no Brasil também. Né? Não é de graça você investir. Inclusive, se você acha que o seu assessor ou gerente do banco te atende de forma gratuita, saiba que isso não é verdade. Eu vou deixar um vídeo aqui, ou aqui em cima, não sei onde é que fica, falando sobre por que você deve demitir o seu gerente de banco ou assessor de investimentos da sua corretora, porque não é de graça, tudo tem custo. E aí eu separei aqui alguns custos para a gente conversar, que é a taxa de administração, que é a taxa de fundos de investimentos, né, e ainda possui uma taxa de performance. Então esse é um custo que a gente precisa estar sempre analisando. É praticamente impossível zerar a taxa de administração quando você vai buscar bons produtos de investimentos, mas você precisa manter um custo-benefício bastante interessante na hora de você investir, certo? E aí, outro ponto que a gente precisa analisar é também a questão do come cotas. Hoje, fundos de investimentos em renda fixa, fundos de investimentos multimercado, eles possuem o come cotas. Tá? Eu vou deixar uma imagem aqui na tela para explicar para você o impacto do Come Cotas. Na tela nós temos o mesmo investimento rendendo 10% ao ano. Tá? No investimento que não tem o Come Cotas, você vê que a rentabilidade ela é quase um ano superior do que a rentabilidade que possui o Come Cotas. Então, para investimentos de longo prazo, o Come Cotas ele é extremamente prejudicial, porque você perde dinheiro. Tá? Então, de onde é que vem isso? Imagina que a cada maio e cada novembro, no último dia de maio e no último dia de novembro, o governo vai lá e retira um valor da sua conta, que é o Come Cotas, né? Esse valor que ele retirou é um valor que não vai render mais na sua conta. Então, por isso que você retirar o Come Cotas para sempre é algo extremamente prejudicial nos seus investimentos. Você precisa cuidar muito disso. Esse talvez seja um dos piores custos do mercado brasileiro, se não o pior, sendo bem sincero com você.
Tá? Outro ponto é a parte dos impostos, né? Então a gente tem que analisar imposto de renda, né? Outros tipos de impostos que a gente precisa pagar na parte dos investimentos, mas principalmente o imposto de renda. E tem o IOF também, mas aí para alocações de curtíssimo prazo, de até 30 dias, tá? E também tem um problema no mercado brasileiro que os bons produtos não são recomendados. Por quê? Porque a maioria dos profissionais do mercado financeiro, eles têm incentivos. Então, se eles te venderem o produto, eles ganham uma comissão por trás. E aí é natural que eles vão te vender os produtos que pagam as maiores comissões para eles. E dica, né, de bolso, as maiores comissões vêm dos piores produtos. Então, geralmente a gente tem eles oferecem investimentos que possuem maior comissão, então são piores investimentos para o investidor como um todo, tá? Então, o mercado brasileiro tem esse tipo de problema, tem esse tipo de alocação. Então, isso é um ponto muito contrário a quem quer investir no Brasil, né? A parte dos custos e a parte dos incentivos do mercado financeiro aqui no país, tá? E aí um outro ponto que aí eu não preciso me estender tanto, né? Mas que é o risco político do Brasil. Hoje no Brasil a gente tem a Dilma que sofreu um processo de impeachment, o Lula que já foi preso, o Bolsonaro que está inelegível e o Collor que foi preso mais recentemente. Então, dos últimos presidentes do Brasil, esses 4 aqui já têm problemas com a justiça. Isso mostra como a gente tem problemas jurídicos no Brasil, problemas de governança no Brasil. E perceba que isso não depende de partido, porque se a gente for jogar para deputados e senadores, tem deputados e senadores da esquerda e da direita que são presos. Então é um problema estrutural do Brasil, um risco político nacional, essas questões de pessoas não tão éticas assim gerindo a nossa máquina pública. Então você imagina que o investidor internacional ele vai chegar no Brasil, ele vai ver essa situação, ele vai pensar, pô, eu não vou investir no Brasil sabendo que o deputado vai ganhar uma propina, que o senador vai ganhar um valor desviado de verba, que, enfim, o orçamento já não tá bom. Então investir no Brasil é mais arriscado. E se a gente mantém mais de 90% da nossa carteira no Brasil, nós estamos mantendo mais de 90% da nossa carteira num país que é arriscado internacionalmente. Então a gente precisa cuidar muito disso na hora de fazer os nossos investimentos. Tá? E aí, claro que no resto do mundo também tem isso. Claro que nos Estados Unidos também o presidente tem problema com a justiça, na Alemanha também tem, na França também tem, mas aqui a gente está comparando problemas políticos em instituições diferentes. Então, a instituição americana, a instituição europeia são muito mais fortes que a instituição brasileira, né? São países desenvolvidos competindo com o Brasil, que é um país emergente. Então, é muito mais seguro você investir fora do Brasil em países desenvolvidos do que no Brasil, que é um mercado emergente. Tá? Então, a gente precisa analisar e lidar com essas questões, porque é um outro ponto que joga contrário ao alocador de capital no Brasil. Tá? Diante disso tudo que eu falei, Pedro, investir no Brasil é um erro? E a resposta é não. O erro é não investir fora do Brasil. O erro é você manter 100% da sua carteira fora, sem diversificação internacional, sem alocação americana, europeia ou até do Sudeste Asiático como um todo. O erro é você não diversificar fora do Brasil. E hoje na minha consultoria, pelo menos 20% do patrimônio dos meus clientes precisa estar fora do Brasil. Claro que isso depende muito de cada caso. Tá? E aí eu estou falando de patrimônio de longo prazo. Tá? Estou falando de patrimônio de aposentadoria, patrimônio de metas que vão demandar aí 6, 7, 10, 15 anos. Tá? Claro que a sua reserva de emergência ela precisa ser no Brasil, né? A sua reserva de curto prazo ela precisa ser no Brasil, porque você precisa de liquidez, né, para fazer esses resgates dos investimentos. Mas quando a gente fala de longo prazo, é imprescindível que você tenha pelo menos 20% da sua alocação fora do Brasil, certo? Então, como que eu vou diversificar os meus investimentos para fora do Brasil? Eu fiz um vídeo falando sobre alocação internacional, eu vou deixar no final desse vídeo aqui, mas basicamente contas globais, ETFs na Bolsa Brasileira, tudo isso é o que a gente constrói no nosso patrimônio ao longo do tempo. Se você quer saber como investir no mercado americano e quer ajuda para construir uma carteira que faça sentido para você, eu vou deixar o link da minha consultoria na descrição para você falar diretamente comigo e a gente monta uma carteira específica para você. Mas o ponto principal desse vídeo é que você não pode deixar de ter alocação internacional por todos esses problemas que eu mencionei aqui nesse vídeo, certo? Então se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal, deixa o like para esse vídeo ser espalhado para mais pessoas e eu espero você aqui no próximo vídeo do canal para a gente falar sobre investimentos, planejamento financeiro e educação financeira como um todo, de uma forma bastante didática e na visão de um profissional do mercado.